Olá, sejam bem-vindos. A maioria de nós já passou por um tratamento que exigiu fisioterapia. E quando a fisioterapia se alia com novas tecnologias, como a aplicação de gás ozônio? É sobre esse tratamento que nós vamos conversar hoje com Mariana Soares. Ela é fisioterapeuta dermatofuncional, membro da Associação Brasileira de Ozonioterapia e proprietária da Fisiocenter, que tem uma unidade em Santa Felicidade e no Bigorrilho. Mariana, seja bem-vinda. Vamos começar aqui. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua carreira e como surgiu a Fisiocenter. É um maior prazer. Zeila, primeiramente eu quero agradecer, por estar aqui com você e falar um pouquinho do que eu amo, do que eu faço. Então eu sou fisioterapeuta aí já há quase 20 anos, já trabalho na área, trabalhei na UTI cardíaca aqui na Santa Casa e eu sempre quis mais, eu sempre quis entregar mais a fisioterapia, do que tirar aquela ideia que o paciente precisasse fazer 30, 40 sessões para ter um resultado. Então eu falei, eu quero abrir um negócio diferente, com a fisioterapia mais humanizada, mais personalizada, e aí eu vim para Santa Felicidade. Montei a clínica, comecei trabalhando com hidroterapia e com outras técnicas, sempre buscando atendimentos diferenciados, olhando o paciente de uma forma mais humanizada, mais integral, como um todo, tirando aquela visão que o paciente só é a doença, que ele é um todo. Então a Fisiocenter está aí, a gente está quase 20 anos aí no mercado, buscando a excelência e tratar, como eu te falei, o paciente de uma forma integral, humanizada. Quais são os tratamentos que vocês têm ali na clínica? Porque, assim, tem a fisioterapia, mas eu sei também que vocês fazem alguns tratamentos estéticos, E aí depois a gente vai entrar aqui mais no detalhe da ozonioterapia, porque eu, particularmente, fiz o tratamento com eles e preciso contar, assim, que depois de muito tempo, com muita dor no ombro, hoje eu estou 100%, Então, aqui eu sou, a testemunha. Isso que Mas deixa, eu quero que você comente um pouco, assim, sobre os tratamentos que vocês fazem, E depois a gente entrar em detalhes da aplicação do gás ozônio, porque eu acho que muita gente ainda tem receio, medo, Porque são agulhas, mas... Aí a gente entra no detalhe. Conta um pouquinho dos procedimentos. Claro, vamos falar aqui. Com prazer. Hoje nós temos uma equipe multidisciplinar que trabalha com a parte da dor e uma equipe que trabalha com a parte da estética. Então eu falo que a Fisiocenter ela é especializada em dor. Dor da autoestima, dor muscular, dor articular. Nós somos especialistas na sua dor. Nós vamos focar nela. Então nós temos vários tipos de tratamentos, tanto na parte do RPG, de uma reeducação postural, uma fisioterapia que ela é convencional, mas é um atendimento individualizado, personalizado, não é aquela fisioterapia com vários pacientes ao mesmo tempo. Então a fisioterapeuta ela faz um trabalho direcionado e personalizado. E na parte da estética nós trabalhamos com tudo, toda a parte corporal, massagens, equipamentos, tecnologias de ponta e para a parte facial também. E a ozonioterapia, que é o nosso diferencial. Vamos falar da ozonioterapia, mas antes eu queria só recuperar. Na parte da estética, vocês têm os procedimentos que vocês oferecem por demanda ali nas agendas, mas também vocês têm aqueles serviços que depende de uma agenda específica, que aí a cliente entra ali na lista das pessoas que vão fazer. Como que a pessoa fica sabendo que a Fisiocenter tem aquela agenda aberta para determinado procedimento e entra para fazer o seu agendamento? Acho que isso é bacana a gente abrir aqui, porque às vezes a gente não sabe em que momento que a clínica tem determinado serviço disponível. Como que vocês fazem essa agenda e a comunicação para que as pessoas possam fazer ali, se prontificar ou se inscrever para fazer o tratamento? Eu acho que a gente identifica muito a dor do paciente, o que o paciente está buscando, Tem até alguns tratamentos, por exemplo, que a gente são específicos para a parte facial. O paciente fala, eu tenho muita flacidez facial. Então a gente identifica qual é a dor daquele paciente. Puxa, acho que para esse paciente o mais indicado, por exemplo, é um tratamento chamado Ultraformer, que é um aparelho que vai trabalhar essa parte para estímulo de colágeno, fibroblasto, quando o paciente relata que tem muita mancha. Então a gente já vai direcionando esses pacientes conforme a queixa dele. E nisso a gente vai trabalhando a agenda. Nisso a gente vai divulgando nas nossas redes sociais, o boca a boca, Zeila? Que eu falo que essa indicação é a melhor propaganda, que deu certo para você, vai dar certo para outro paciente. Isso vai indicando. Então nós vamos trabalhando muito com esses dias certos na clínica, com esses equipamentos. Então agora vamos entrar na ozonioterapia. Conta um pouquinho o que é o tratamento com gás ozônico. Como que funciona?
As pessoas acham que a ozonioterapia é algo recente, mas isso está desde a época da guerra. Foi muito divulgada na época do Covid. Muitos pacientes com Covid, na Itália foi muito utilizado, muitos protocolos sendo utilizados para a questão da melhora da imunidade do paciente. E isso acabou sendo trazido para o Brasil. Mas teve muita dificuldade dos pacientes, até dos próprios médicos, em aceitarem essa técnica. Hoje ela é tida como uma técnica integrativa, ela é muito forte em Santa Catarina. Hoje em algumas cidades de Santa Catarina, Florianópolis, por exemplo, é referência em atividade integrativa. E a ozonioterapia, para você ter ideia, ela é aplicada dentro da unidade de saúde para os pacientes. Porque foi visto que a prevenção ela é muito melhor que o tratamento. E assim a ozonioterapia começou a ser divulgada, né, a ser trabalhada. Eu trabalho com a ozonioterapia já faz mais ou menos uns 5 anos, hoje eu dou aula até a respeito dessa técnica, e eu vejo que aquela dificuldade que a gente tinha com o paciente, de muitas sessões, o paciente com muito quadro de inflamação, de muita dor, nós conseguimos reverter esse quadro com menos sessões aplicando a ozonioterapia, por ser ela ser anti-inflamatória, né, ela melhorar o quadro imunológico do paciente, então ela tem diversas formas de trabalho. Então, ela tem esses resultados maravilhosos aí. E como que é feita a aplicação do gás? Assim, isso é feito na própria clínica? Quais são os cuidados, os protocolos que vocês precisam seguir? Eu falo que sempre é uma avaliação bem feita, né? Porque também existem contraindicações da ozonioterapia. Ela não é para todos. Nós vamos querer saber também. Isso. Ela precisa ser feita uma avaliação muito bem feita, né? Com questões de comorbidades que o paciente possa ter, que não possa ser executada essa técnica. Então eu falo que a avaliação parte daí. É uma avaliação para ver qual que é a sua queixa, a sua necessidade, e a partir desse momento a gente escolher qual via, porque não existe somente uma forma de aplicação da ozônio, né? Não existe somente a forma injetável. Nós temos formas auriculares, formas retais, formas de sacolas, que a gente chama de bags para feridas, pés diabéticos. Então eu falo que a ozonioterapia ela é muito vasta na forma de aplicação. Por isso, com uma boa avaliação, a gente entender o paciente de uma forma personalizada, a gente consegue traçar a melhor conduta terapêutica. E aí a melhor forma de aplicação. Então, Exato. Você comentou aqui, me chamou a atenção, não é só com aplicação de agulhas, é isso? Isso. Quais são os outros métodos? Tanto que ela ficou muito Isso é novidade para mim, eu sempre achei que era com agulha, e aí às vezes, né, a gente tem até receio, né, de tudo que envolve agulha, muita gente tem receio. Quais são os outros métodos? Pois é, ela ficou muito famosa. Teve um prefeito de uma cidade de Santa Catarina que ele divulgou muito a ozonioterapia de uma forma aplicada de forma retal. E isso acabou virando até piadas, porque as pessoas achavam que a ozonioterapia era somente de forma retal. Porque a forma retal é uma das formas que a gente trabalha de parte sistêmica, ou seja, trabalhar a imunidade do paciente. É mais preventivo. Ele é preventivo e tratativo também. Olha. Então, por exemplo, um paciente que está fazendo Covid, vamos dar um exemplo, que a gente teve essa fase do Covid. O grande problema do Covid foi que os pacientes baixavam muito o quadro imunitário e ficavam suscetíveis ao Covid. Tanto que os médicos falavam, melhora o quadro imunitário, melhora a imunidade para que você não tenha o Covid. Então o que ele entra? Ele entra com isso, aumentando o quadro imunitário do paciente. Se eu melhoro o quadro imunitário, eu diminuo o risco de uma infecção, de uma bactéria. Então existe a forma retal, é uma das formas, autoemo, que a gente faz via venosa. A gente pode aplicar, por exemplo, sacolas para pacientes que estão com uma ferida, um pé diabético. A gente envolve aquele membro com uma sacola e essa sacola fica cheia de ozônio, trabalhando toda a bactéria presente ali. Hoje os hotéis têm colocado ozônio no ambiente para fazer o trabalho de desinfecção do ambiente, porque ele é bactericida. Então ele não é somente para dor, né? Ele é muito versátil e pode ser trabalhado de diversas formas. Olha que incrível. E aí você comentou que tem algumas situações que tem contraindicação, né? Então, quais são as situações que não têm a indicação do tratamento de ozônio? Teve um caso recente agora, teve um paciente que foi a óbito numa cidade aqui até no interior do Paraná, que disse que logo após a sessão da ozonioterapia ele acabou se sentindo mal e acabou indo a óbito, né? Por isso que eu falo, a avaliação ela é muito importante, você avaliar o paciente, ver as comorbidades que esse paciente tem, quais são as queixas, que precisam ser avaliadas se esse paciente pode ou não. Não é porque é natural que ele também não tem o risco.
né? Sim. Então, o paciente, por exemplo, que é um descompensado, um hipertenso descompensado. O que é um hipertenso descompensado? A sua pressão arterial de manhã ela tá de um número, à tarde ela tá com outro e à noite ela tá com outro. Então, você é um hipertenso descompensado. Então, não é um paciente que pode realizar a ozonioterapia. Ele precisa estar compensado. Paciente que tem alteração de G6PD, né, que é uma enzima que a gente tem no corpo, é uma contraindicação. Pacientes, por exemplo, que estão com infecções, dependendo do nível de infecção, é indicado, mas a gente precisa avaliar se não tem, por exemplo, uma questão de uma anemia junto. Então, são contraindicações que precisam ser avaliadas para ver se o paciente pode ou não realizar ozônio. Essa avaliação vocês fazem na clínica? Como que funciona, Mari? Sim, Zeila, tem que ser avaliado, conversado, ver se o paciente está estável, né? Qual o quadro clínico que esse paciente se apresenta, nível de dor, como que tá, tem uma inflamação, já foi tentado outra técnica, não foi, como esse paciente respondeu. Eu acho que tudo isso precisa ser avaliado. Tem que ser, nós sempre realizamos uma avaliação. Normalmente vocês fazem essa avaliação. Quando vem o pedido, porque as pessoas às vezes procuram fisioterapia, e eu vou pegar o próprio meu exemplo, né? A gente vem ali com a requisição do médico falando, vou fazer 10 sessões de fisioterapia, ou enfim. Mesmo com esse pedido médico, vocês conseguem avaliar e indicar o tratamento com ozônio dentro da clínica ali. Com certeza, ainda mais vou dar o exemplo do teu caso, que uma cronicidade muito alta, muito tempo com dor. O que a gente oferece, né? O paciente vem com a indicação, né, do médico de 10 sessões de físio, e a gente percebe que o paciente não está tendo aquela resposta como a gente gostaria com a fisioterapia. E aí entra aquela questão que eu te falei, 20, 30 sessões de uma fisioterapia. Você começa com o pedido de 10, mas você normalmente prolonga e é muito lenta a recuperação. Muito, você sabe disso. Ainda mais quando tem uma ruptura de um tendão, uma lesão crônica há muito tempo. Então, é um trabalho árduo da fisioterapia, né? Então, a ozônio, eu já quebro isso. Como ela já entra com esse efeito de ser anti-inflamatório, né, melhorando o quadro da dor, olha quanto a gente consegue avançar numa fisioterapia. Se eu já tiro a inflamação, já tiro esse teu quadro da dor, olha o quanto a gente consegue recuperar melhor esse teu quadro. Por isso que eu gosto muito dela. Ela adianta, ela faz o paciente volte mais rápido às atividades. Por isso que ela é muito bem direcionada. A solução é mais rápida, né? Exato. Mari, nós vamos falar um pouquinho da solução e do tempo de recuperação, mas antes vamos pedir um café, né? Ah, sim. Não dá pra vir aqui não tomar um cafezinho. Verdade. Qual que vai ser pra você? Ah, eu gosto do chocotino. E o seu, Zé? Pra mim, canelinha. Tá. Obrigada, Mari. Obrigada. Bom, então, voltando aqui agora para o nosso assunto, que é a ozonioterapia. Então, o pessoal pede, né, o médico vem com a requisição, que acho que aqui é onde eu queria perguntar, que daí é o tempo de tratamento, né? A maioria das sessões de fisioterapia convencional, você faz 10 sessões, 20 sessões, é claro que depende muito, né, da situação da pessoa, do problema, mas a aplicação com o gás, ela é mais rápida, né? Normalmente, quantas aplicações são feitas? Qual que é o prazo, né, que o paciente, eu falei cliente, mas assim, que o paciente leva para começar a ver as respostas? Eu sei, né, eu tive esse exemplo maravilhoso, mas eu acho que é bacana a gente deixar aqui bem claro para quem está em casa, porque eu achei fantástico o tratamento e por isso que eu quis muito trazer aqui no programa pra gente falar sobre isso. Maravilha. É uma excelente pergunta, né? Porque eu falo que as pessoas vendem muitos tratamentos prontos, né? Ah, para você são 5 sessões, para você são 10 sessões, para você são 15 sessões. Eu gosto de uma vertente um pouco diferente, porque eu acho que o ser humano ele é único, como eu te disse. Como que eu posso vender uma receita de bolo, né? Sendo que a tua dor, ela é diferente da minha. Então eu gosto muito dessa questão da avaliação. E eu acho assim, pelo menos num quadro inflamatório, pelo menos aí a gente faz umas 5 sessões, pelo menos, dependendo do nível da inflamação. Mas eu tenho pacientes que com 2 sessões eu já resolvi o problema. E fala sério, né, Zeila, viver com dor, você não consegue viver bem. Não, é terrível. Eu tive esse exemplo, eu tive no ombro, né, e foi algo assim que eu sofri muito, porque justo foi antes da pandemia. Sim. E aí logo começou a pandemia, então mesmo os procedimentos de fisioterapia não estavam disponíveis, né, a gente não podia fazer. Então eu passei ali acho que 1, 2 anos sofrendo muito com a dor. E eu lembro que quando eu retomei, fiz as fisioterapias, e aí a gente fez o tratamento com ozônio, com 5 aplicações, eu já estava sem dor, né? Então, assim, eu acho que é essa informação que eu queria trazer, assim, porque é um tratamento que as pessoas às vezes têm receio,
mas ele funciona e funciona muito bem, né? E a maioria dos pedidos, né, das requisições, elas não vêm detalhado o ozônio, ela pede fisioterapia, né? E aí vocês ali na clínica é que acabam apresentando o procedimento para os pacientes. E até porque agora os médicos, né, foi reconhecido recentemente pelo Conselho Regional de Medicina como caráter médico. Antes era muito tido como caráter integrativo, experimental, ainda os médicos não reconheciam. Estavam testando. Estavam testando, reconhecendo, vendo os artigos científicos. Hoje não, hoje ela já está estabelecida. Então já tem alguns médicos já trabalhando com essa técnica, né? Então acho que isso trouxe mais autoridade para o ozônio ainda. Então por isso que os médicos tinham muito receio de colocar. Então eu falo que todo mundo ganhou. O paciente ganhou, o médico ganhou, a fisioterapia ganhou, porque o paciente consegue ter mais rápido o retorno, mais rápido o resultado. Então, o número de sessões, eu falo que diminui muito os números de sessões das fisioterapias, justamente quando a gente coloca essas técnicas integrativas e de forma muito pontual, muito personalizada para cada paciente. E na clínica, né? Por exemplo, você tem ali o gás, né? O cilindro. Isso. Quais são os cuidados, os protocolos que vocês precisam na clínica em termos de segurança? A gente trabalha com oxigênio medicinal, né? O aparelho ele tem que ter um registro, por exemplo, calibrado no Inmetro. O equipamento para trabalhar com ozonioterapia tem que ser um equipamento também registrado na Anvisa, todo habilitado, para você poder trabalhar com isso. Salas ventiladas, toda aquela questão de vigilância que é exigido para trabalhar com esse tipo de equipamento, né? E os cuidados, né, com relação às aplicações, com descartáveis, seringas, enfim. Então é uma técnica que exige um cuidado, principalmente para áreas ventiladas, porque ele tem um escape de gás, né? Tem um leve escape e você não pode ficar inalando esse gás. Então a sua sala ela tem que ser preparada para trabalhar com isso. Então na clínica tem que ter ali o espaço e tem que ter Ideal. Ventilação. Isso. Porque o escape do gás, para inalar, ele pode ser prejudicial. A longo prazo, sim. Esse seria um dos riscos. Isso. Tem outros riscos para Não. manusear ou ter esse procedimento da ozonioterapia nas clínicas? Eu falo que respeitar as normas de biossegurança. Sempre olhe se o teu terapeuta está abrindo a seringa naquele momento, a agulha, está limpando, higienizando a área com álcool 70. Essas normas de biossegurança, por mais que a gente está falando de um equipamento natural, nós estamos falando de algo injetável. E algo injetável que também pode causar um processo infeccioso, uma bactéria entrar. Então, ela requer esse cuidado. Eu acho que a gente, aqui, de uma certa forma, a gente citou, né, de forma espaçada, os benefícios da ozonioterapia em relação à fisioterapia convencional. Mas se a gente fosse, assim, elencar, né, por prioridade, qual que você diria, olha, o principal benefício é esse? Eu acho que a gente falou vários aqui. O que você destacaria como principal benefício? Da ozonioterapia, no caso. Da ozonioterapia em relação à fisioterapia convencional ou aos tratamentos convencionais. Uhum. Eu não tiro a importância de cada um, porque, por exemplo, a fisioterapia ela entra muito com a parte motora, né, de ganhar amplitude de movimento, de ganhar força, alongamento, que é importantíssimo para uma recuperação. Né? Uma não tira a outra. Eu digo na questão de uma parte inflamatória, com o paciente com muita dor. Eu consigo, às vezes, com os equipamentos da Físio, eu tenho resultado? Com certeza eu tenho, mas como eu te disse, demora-se um pouco mais para eu conseguir esse efeito de desinflamar e tirar a dor do paciente. O ozônio eu acabo entrando e fazendo esse efeito mais rápido. Então eu falo assim que a cereja do bolo para a ozonioterapia mesmo é esse processo de tirar a dor. Ela é mais rápida, imediata, analgésica, anti-inflamatória, que acaba sendo, eu falo que é o pãozinho francês da ozonioterapia. Ou seja, é a parte principal, comparando com os demais, é a agilidade ou a rapidez com que você tem o resultado. Com certeza. E aí, claro, né, quem está sentindo dor quer que a dor passe logo, né? Eu ia falar isso. Quem tem dor tem pressa. Quem tem dor tem pressa. Eu costumo dizer que a pior dor é aquela que a gente está sentindo. Exato. Exatamente. Não existe. Não adianta as pessoas falarem, não, mas não é tanto, porque se você está sentindo, ali naquele momento para você. E aí, o quanto mais rápido você consegue tratar, o quanto mais rápido você consegue fazer aquela dor passar, melhor, né? Tem casos que você possa mencionar aqui, assim, que você fala, olha, teve um paciente que foi assim, que foi algo assim que chamou a atenção na recuperação, que você possa comentar aqui, Nossa, Mari? Vários casos. Teve um caso que me marcou muito, assim. Ele era um paciente que ele trabalhava ele era com metalúrgica, com um trabalho muito pesado. E ele chegou na clínica, Zeila, pedindo socorro.
Ele não conseguia nem andar. Ele viu na fachada que estava escrito Clínica da Dor e ele abriu o portão, as meninas abriram o portão para ele estava todo curvado. Ele falou, pelo amor de Deus, alguém me socorre porque eu tô travado. Eu não aguento mais de dor. Então tem até testemunho dele ali nas minhas redes sociais em relação a isso. E aí a gente já colocou ele na maca, fez aquele SOS, sabe? A gente já colocou emergência, porque a gente viu que a situação dele estava realmente dramática. E nós colocamos ele na maca, fizemos os atendimentos, fiz a aplicação do ozônio. Ele tem uma hérnia, porque a hérnia não tem cura, infelizmente, a gente consegue manter, né, esse quadro do paciente. E ele estava com uma hérnia discal lombar e fizemos sessões. Ali a gente conseguiu melhorar o quadro, ele foi recuperando, melhorando aquela dor. Foram acho que 5 sessões para a gente tirar ele do quadro do ápice da dor. Depois passamos para a fisiomotora, para ele ganhar alongamento. Hoje ele faz pilates, ele tem uma vida normal. Não é porque tem hérnia que não pode ter uma vida normal, mas ele travou. Como ele fazia atividade, estava acima do peso, né? A atividade dele diária de trabalho era de muita sobrecarga, isso piorou o quadro dele. E ele chegou desesperado, Zeila, desesperado de dor. Por isso que eu falo, a dor de cada um sabe, né? A gente não pode mensurar. Mas a gente consegue avaliar algumas que são bem mais críticas, né? Esse que você está comentando realmente é algo que te chamou a atenção. Tem alguma parte do corpo, alguma situação que não se aplicaria a ozonioterapia? Sim, a gente tem uma via que ela é proibida, via nasal. Eu colocar o gás diretamente na narina. Ela é tóxica, então não pode ser utilizado de forma nasal. Porque a gente entra em via pulmonar diretamente e ele pode fazer uma lesão pulmonar. Então não pode fazer o gás diretamente no nariz. Mais alguma outra região? Ou ele é totalmente liberado para qualquer parte do corpo? Qualquer parte. Só essa área realmente de ficar inalando o gás, fazer diretamente, ela é totalmente proibida. Entendi. Você comentou até esse próprio caso, né, que ele entrou, você fez ali a ozonioterapia, mas depois também ele fez a fisioterapia convencional para poder fazer alongamento e tudo mais. Como que você vê o futuro da fisioterapia junto com essas novas tecnologias? Eu sei que nós estamos falando da ozonioterapia, mas eu imagino que tem aí muito mais coisa vindo, e principalmente você fazendo parte da Associação Brasileira de Ozonioterapia. Como que você vê o futuro da fisioterapia? Como que você vê as novas técnicas? O que está vindo de novidade? Conta aqui um pouco pra gente. Nossa, eu falo que a tecnologia a gente tem que usar a nosso favor, né? E ela não é somente para estética, que a gente tem várias tecnologias aí para estética, para dor também. E eu acho que vale muito para o profissional sempre estar se atualizando, buscando coisas novas, né? A integrativa, ela tá aí para isso, ter essa visão de não somente olhar o paciente, a Zeila do ombro. Não, a Zeila tem uma história que levou essa lesão do ombro. Qual é a história da Zeila, o que fez ela ter essa lesão? Porque o João é diferente da Zeila, que é diferente da Márcia, com o mesmo quadro clínico. Então eu acho que essa visão aí de terapias, né, tá sendo muito focada muito nisso. O terapeuta olhar o paciente de uma forma mais geral, tirar aquela visão, é a Zeila do ombro, é o João do joelho. Vou tratar o ombro, mas na verdade só. Você entender o que aconteceu. De forma integrada, o estilo de vida da Zeila, o que levou aquele problema no ombro e todo o histórico, e aí você fazer o tratamento. É isso que se chama de tratamento integrativo, porque hoje a gente ouve tanto falar, e é um pouco disso. Comenta um pouco o que é esse tratamento integrativo que todo mundo fala. Isso, já diz o nome, né? É integrar o ser. Eu não consigo separar, por exemplo, as minhas emoções do meu corpo físico. A gente tem muitos pacientes na clínica, por exemplo, que sofrem de fibromialgia, que tem uma cronicidade muito alta, e nós percebemos que o tratamento tá avançando, aí chega numa segunda-feira, a paciente vem com muita dor. Aí você pergunta pra ela, o que aconteceu? Você estava indo tão bem. Eu tive um problema com meu filho, eu tive um problema com meu marido. Pronto, a dor veio. Porque eu não consigo separar o meu corpo físico do meu corpo emocional e mental. Então você tá vendo que... E os médicos estão atentos a isso. Tanto que os grandes remédios aí que são usados para dor são psiquiátricos. Eles têm um fundo, né, para trabalhar essa parte, para liberar a serotonina. Então nós precisamos olhar isso, que o ser humano, ele é o todo, ele não é só o físico, ele é o emocional, ele é o mental que o acompanha.
Então, quando a gente fala de tratamentos integrativos, né, você está falando olhar tudo que envolve o paciente, né? Não só a dor, tratar a dor, claro, tem que tratar a dor porque, enfim, ali no momento é o que ele precisa. Mas entender o que está causando essa dor, da onde que vem, qual é a situação emocional, em que ambiente ele trabalha, né? Porque eu acho que aqui também a questão do trabalho, às vezes, repetitivo, ou a pessoa precisa, claro, faz o trabalho, mas precisa também, de forma alternativa, buscar escapes para que aquela repetição não traga nenhum problema de saúde, certo? Com certeza. É um pouco dessa situação que a gente precisa entender. E isso que chama-se agora todo esse tratamento integrativo que as pessoas falam. Tanto que pacientes que a gente indica chás terapêuticos, fitoterápicos, né, florais, às vezes indica acupuntura, aurículo, para trabalhar essas questões. Ali na Fisiocenter vocês fazem acupuntura também? Fazemos. Olha só. A gente tem uma equipe que trabalha com acupuntura, com aurículo, aromoterapia, chá, você vai tomar ali, você vai chegar ali, você vai tomar um chazinho de maracujá, para já começar ali na recepção ser tratado. Que perfeito. Bom, Mari, nós estamos chegando ao final, né, do nosso programa. Acho que foi assim, uma conversa maravilhosa. Vou abrir aqui para você, se você quiser passar alguma mensagem para quem está em casa ouvindo sobre os tratamentos. Vou deixar aqui para você rapidamente fazer isso e a gente vai finalizar o programa. Eu agradeço. Eu falo que viver com dor é viver infeliz. Não se acostume a viver com a dor, né? Muitas pessoas se habituam, acham que é normal viver com dor, né? E vão levando, vão se automedicando, vivendo. E eu falo que não é viver, é sobreviver. E a vida ela é muito mais do que isso. E as tecnologias, as técnicas, os profissionais, eles estão aí para isso, né, para nos ajudar, para ajudar as pessoas a viverem melhor e mais felizes. Então, busque ajuda. Não acostume-se a viver com dor. Não fique só à base de remédio. Olhe a sua vida no todo e procure ajuda. Sempre vai ter um profissional bom que pode te ajudar. Mari, muito obrigada. Nossa, pessoal, acho que o que ela falou aqui é super verdade. A gente acaba acostumando com a dor e eu sou testemunha disso, mas ficar sem a dor é muito melhor. Bom, eu espero vocês a semana que vem. Vou me despedindo aqui, mas não sem antes falar e mandar um abraço para o Getúlio da Calçadas Paraná. Ele fez aqui a construção da minha calçada na frente da loja, está linda. Getúlio, muito obrigada. E pessoal, espero vocês na próxima semana. Um beijo, tchau.